Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp e Gasmarra. Olá, para você que ouve a Módulo FM, é um prazer novamente estar aqui em mais uma edição do nosso programa Mente Aberta, tradicional às sextas-feiras, aqui na Módulo FM. E hoje uma entrevista de prestação de serviço. A gente tem o prazer de receber o advogado Renato Nunes, ele que é professor aqui no Unicerp e também no Unipan, em Patos de Minas. Especialista em Direito Previdenciário e mestrando em Direito na UF. Professor Renato, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Renato Nunes, você tem raiz aqui em Patrocínio, né? Tem raiz, sou daqui, nasci aqui em Patrocínio, hoje moro em Patos de Minas, mas ainda prestando aqui um compromisso com a população aqui no Unicerp. É um prazer, te agradeço pela oportunidade de entrevista para poder colaborar com o ouvinte aqui da Módulo FM. Professor, vamos falar hoje sobre o benefício por invalidez. A questão da previdência, já que você trabalha com esse tema, estuda esse tema há muito tempo, e chega até a nós aqui a informação de que o INSS está revendo aposentadorias por invalidez. Você confirma essa informação? Está recebendo pessoas que o procuram para obter informações sobre isso? Isso, Leide. O que é importante a gente tratar sobre isso e até explicar à população, porque está tendo um desencontro de informações. A primeira informação é que, de fato, o INSS está convocando esses segurados desde o ano passado para fazer uma revisão, né, ganhou o nome de Operação Pente Fino, para rever esses benefícios por incapacidade. Então, isso não quer dizer que é só a aposentadoria por invalidez. Aquelas pessoas que também recebem auxílio-doença, que é um benefício que precede a aposentadoria por invalidez, né, nem sempre a pessoa ela é aposentada no primeiro momento, a pessoa fica incapacitada para o trabalho por um período. O INSS espera, né, vai tendo a perícia, espera-se que essa pessoa possa reabilitar. Uma vez que fica comprovada essa impossibilidade de reabilitação, ela é aposentada por invalidez. Então, a pessoa é diagnosticada com essa invalidez total e permanente para o trabalho, então não tem alternativa outra senão a aposentadoria. E o que é que a lei fala sobre esse benefício? A lei fala que o INSS ele vai convocar esses segurados de 2 em 2 anos, para que eles sejam submetidos a uma nova perícia, porque a aposentadoria por invalidez ela é um benefício precário, ou seja, ela não é para sempre, né? A ideia da aposentadoria por invalidez é que, em determinado período, a pessoa possa se reabilitar. E isso ocorrendo, ou seja, ela deixando de estar incapacitada, ela vai perder o benefício e vai retornar às suas atividades para o trabalho. Ocorre que eu já tenho quase 10 anos de advocacia, eu nunca tinha visto o INSS convocar alguém para essa perícia. Embora sempre esteve na lei e tinha essa possibilidade, porque o INSS ele não estava conseguindo sequer fazer as perícias dos novos aposentados, né? A pessoa às vezes ficava incapacitada, tinha que esperar aí 2, 3, 4 meses para poder fazer essa perícia. Então, como não tinha pessoal, o INSS acabava não convocando esses segurados. Já teve 2 clientes meus que uma vez receberam a cartinha para fazer essa perícia, mas nunca o fizeram. E agora a gente está com um problema de déficit na Previdência, o pessoal está acompanhando aí que o governo está tentando passar uma reforma e não está conseguindo, e uma das formas de cortar gasto, né, foi utilizar essa possibilidade para convocar todos esses aposentados por invalidez, os aposentados e os segurados que recebem auxílio-doença, para essa perícia. Então, é um procedimento legal. Nesse ponto, o INSS não está errado, né, e está, de fato, convocando. Nem todo mundo foi convocado ainda, né? O Pente Fino começou com segurados mais novos, então começava com quem estava aposentado, com uma idade, com menos idade, pessoa nova que poderia já voltar para o trabalho, e foi chamando, primeiro, os benefícios concedidos, inclusive na justiça, pessoal que às vezes aposentou por decisão judicial, ou no caso do auxílio-doença, que era muito comum, às vezes o segurado entrava na justiça para pleitear ou o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, fazia perícia, constatava que a incapacidade dele não era permanente, ou seja, era temporária, o juiz acabava concedendo auxílio-doença, mas a sentença não previa data para excluir esse benefício e a pessoa está lá recebendo 10, 11, 12 anos de auxílio-doença. Então, primeiro, foram convocados esses segurados.
E agora já está chamando todo mundo, praticamente todo mundo já recebeu a cartinha, já passou, os que não receberam ainda vão receber. A previsão do INSS era de 1,5 milhão de segurados para ser submetido a essa nova perícia. E isso, de fato, está causando um sofrimento na população. Porque o que está acontecendo? O pessoal é convocado agora, a pessoa já está lá 12, 13, 14 anos aposentado, faz a perícia no INSS e não passa. E a consequência dela não passar nessa perícia é a cessação do benefício, né? Então, fica uma situação extremamente difícil, porque a pessoa não consegue mais se reabilitar ao mercado de trabalho, mas que aparentemente o INSS está respaldado na lei, né? O que está acontecendo, pelo menos o que eu tenho recebido, muita reclamação, muitos clientes nesse sentido, é que quase todo mundo está perdendo o benefício. Então, porque o que o INSS teria que fazer nessa perícia? Ele tem que verificar se a pessoa permanece com essa incapacidade para o trabalho. E a gente tem deparado com casos, Leide, no escritório de pessoas que perderam 3, 4 dedos, ou seja, situações que não tem como esses dedos, né, voltarem aí, e que ainda assim a perícia está insistindo que essas pessoas recuperaram a capacidade para o trabalho e está acabando aí se tornando um problema social, né, o tiro do INSS, e vai acontecer o que com essas pessoas? Professor Renato Nunes, o que você percebe assim, os critérios? Ou está todo mundo sendo chamado de todas as maneiras? Tem alguns requisitos que o INSS leva em consideração para chamar essas pessoas para uma nova perícia e fazer a cessação do benefício? Sim, não é todo mundo. Isso é importante ficar claro, porque não é todo mundo que está aposentado por invalidez que vai ser convocado. Os requisitos são, por exemplo, se o segurado já tiver mais que 60 anos de idade, ele não é convocado, por uma questão até lógica. A partir dos 60, pelo menos para as mulheres, já aposentariam por idade. Então ia cessar um benefício para depois implementar outro. Então quem tem acima de 60 anos pode ficar despreocupado que não vai ser convocado para essa perícia. Agora, quem tem menos de 60 anos, quem tem acima de 55 anos, mas já tem pelo menos 15 anos desse afastamento, também não vai ser convocado. Então a pessoa já é aposentada, tem 16 anos e tem 56 anos de idade, por exemplo, esse também não vai ser chamado. Agora, todos os demais, infelizmente, estão sendo aí convocados para essa nova perícia. Agora, me chamou a atenção a informação que você trouxe aqui, mesmo aqueles que haviam conseguido benefício por decisão judicial, isso pode ser revisto também? Sim, mesmo por decisão judicial, por quê? Ainda que tenha uma concessão judicial do benefício previdenciário, por exemplo, não é porque eu aposentei na justiça que isso não tira esse caráter precário da aposentadoria por invalidez. Eu posso hoje ter sido reconhecido na justiça por uma perícia judicial que eu estou incapaz totalmente para o trabalho. E daqui 4, 5, 6, 8 anos eu posso passar por uma cirurgia e recuperar essa capacidade para o trabalho. Então, mesmo as decisões judiciais, elas podem ser revistas, isso inclusive foi alterado em 2007 na lei, né, para constar dessa forma. A meu ver, nem tinha necessidade, por conta da própria precariedade desse benefício. Hoje, né, já de um tempo para cá, as decisões judiciais elas já colocam a data de cessação desse benefício, salvo a aposentadoria por invalidez, evidente. Então, por exemplo, fez o pedido judicial e o juiz entende que vai conceder auxílio-doença. O próprio juiz já coloca lá na sentença, vou conceder auxílio-doença a partir da data tal, e ele vai ser cessado já na data tal. Porque no auxílio-doença eu já venho ali com uma alta programada. Porque para receber auxílio-doença, a minha incapacidade ela é temporária. Então, seja pela literatura médica, ou seja pelas condições que o perito julgar, ele vai falar lá, realmente essa pessoa está incapacitada, ela vai recuperar a capacidade para o trabalho, provavelmente daqui 2 anos. Né? O perito também não tem condição de afirmar que daqui 2 anos a pessoa recuperou a capacidade para o trabalho, mas faz com base na experiência e da literatura médica. E isso o juiz ele pode, ou não são todos, né? Alguns, pelo menos na Justiça Federal, lá em Patos de Minas, isso já está... já tem um tempo que isso ocorre dessa forma. Sempre quando possível, ele já coloca a data de cessação do benefício. Isso evita... isso é bom, na verdade, até para o segurado, porque quando isso não ocorria, o segurado ficava recebendo auxílio-doença a vida inteira. E o benefício de auxílio-doença,
ele é no valor inferior da aposentadoria por invalidez, né? Salvo se ganhar salário mínimo, que aí fica igual para os dois. Por invalidez, a pessoa recebe o salário como se ela estivesse trabalhando, é isso? Não. Tanto o benefício de auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez é feito um cálculo. Uma média de todo o período trabalhado, ele não se aproxima, geralmente a pessoa vai ter uma redução, né? Não é assim, não, pode acontecer, pode às vezes superar um pouco, nas hipóteses que poderia superar, a lei foi alterada para falar que se superar o atual salário, aí eu faço um cálculo considerando os 12 últimos meses, ou seja, para o segurado ficou pior, ainda na hipótese de melhorar para ele. Precariza a condição dele também, né? Então, para ele é interessante também não ficar toda a vida no auxílio-doença, até para ele seguir com a vida, né? Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez impossibilitam esses segurados de exercerem atividade remunerada. Uma vez que eles exerçam atividade remunerada, o benefício vai ser cessado, além de ter que devolver o que recebeu aí, porque a lei vai entender que ficou indevido. Se ele estava trabalhando e recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, isso não seria correto, porque se ele está recebendo esses benefícios é porque ele não pode trabalhar. Mas a gente sabe que, infelizmente, no atual contexto social, né, as pessoas acabam socorrendo a outras fontes de renda para ter uma vida digna e ter condições adequadas de sobrevivência, né? Não é o correto, porque a lei realmente não preza dessa forma. E esses benefícios por incapacidade, pelo menos nesse momento, foi onde o governo viu uma possibilidade de redução de gastos, né? Já que ele não estava conseguindo passar uma reforma da Previdência, então ele utilizou um permissivo legal, que já era fazer essas perícias, mas, de fato, isso aí quase todo mundo, né? Eu acredito que o índice seja superior a 80% de corte nesses benefícios por incapacidade. Doutor Renato Nunes, a gente vai fazer um breve intervalo agora e depois eu quero comentar, trazer mais alguns dados sobre essa questão, por exemplo, assim, por gênero. Aqui na região, se tem muitas pessoas, porque a gente tem várias atividades econômicas aqui na região. A agricultura, a questão industriária, e enfim, se isso também se revela nos pedidos desses benefícios, porque muitas vezes as empresas e as fazendas, elas não tomam os cuidados adequados e as pessoas sofrem acidentes, e elas têm esses problemas ou são desempregadas, e elas vão procurar esses benefícios. E eu quero saber também, no próximo bloco, se dá para se reverter isso. Né? Se existe um caminho, se existe uma luz para se reverter isso, especialmente naqueles casos que a pessoa adquiriu uma incapacidade que ela não tem como ser revertida. Né? Porque eu imagino a cabeça dessas pessoas que estão nos ouvindo e que inclusive estão passando pelo problema ou que ainda nem foram convidadas a comparecerem à perícia, já cria uma instabilidade muito grande para essa pessoa. A gente volta em um minuto. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje recebendo o professor e advogado Renato Nunes. Ele é professor do Unipan e também do Unicerp, é especialista em Direito Previdenciário e mestrando em Direito na UFO. Professor, você falou agora sobre essa operação Pente Fino, que está fazendo o corte de benefícios por incapacidade pelo INSS. Como é que esse corte está se processando na prática? É bom deixar claro, né, porque no primeiro bloco nós falamos que o segurado ele é convocado e uma vez na perícia constatada a incapacidade para o trabalho, ou seja, constatada justamente a ausência dessa incapacidade, ou seja, que ele pode retornar ao trabalho, o benefício é cessado. Então ali encerra o benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Contudo, a lei traz uma regra para esse corte, que vai acontecer da seguinte maneira: se esse segurado ele tiver menos de 5 anos de afastamento, o corte vai se processar de forma imediata, e se ele for segurado empregado, ou seja, aquele com carteira assinada, ele vai retornar para a empresa. E ali eu vou ter questões de estabilidade para aquele que vem em decorrência de um acidente do trabalho, que vou transferir um problema para a empresa que já não está contando mais com esse sujeito e que, né, não sendo o caso de estabilidade, pode, e o que está acontecendo, vai justamente demitir esse empregado e ele vai ficar aí à míngua. Né? A situação para essa pessoa de até 5 anos que não vai conseguir voltar para a empresa é uma situação um pouco mais complicada. Agora, para quem já tem mais de 5 anos de afastamento, a lei prevê que esse corte ocorra de forma gradativa.
até porque sabe que o sujeito não vai conseguir ter um emprego de forma imediata e vai falar que nos 6 primeiros meses desse corte, a pessoa vai receber normal, recebe 100% do que ela está recebendo durante 6 meses. Nos próximos 6 meses, ela recebe 50% daquilo que ela vinha recebendo. É gradativo, então, o corte. E depois, nos últimos 6 meses, ela vai receber 25% daquilo que vinha recebendo, e aí acabou. Ou seja, são 18 meses. 18 meses. 18 meses, e ela já pode, inclusive, voltar ao trabalho, sem prejuízo da remuneração dela numa atividade que ela possa conseguir. Então, a lei prevê esse prazo de 18 meses justamente para essa pessoa se readequar ao mercado de trabalho. Porque a gente sabe que na prática, às vezes, está muito difícil, porque essas pessoas que estão voltando para o mercado de trabalho são pessoas já com uma idade avançada, já com um problema de saúde e, muitas das vezes, sem instrução necessária, porque ficou aí 10, 12, 13, 14 anos fora do mercado de trabalho e provavelmente vai ter um grande problema aí para conseguir se reinserir. Professor, vamos fazer assim, um caso hipotético aqui, por exemplo, a pessoa perde a mão trabalhando. E aí ela consegue esse benefício por incapacidade, porque aquela função que ela desempenhava, ela precisava da mão, era essencial ter a mão. Aí ela perde essa mão no acidente. E aí agora, existe essa possibilidade dessa pessoa ter que voltar ao trabalho mesmo não tendo a mão? Você já viu algum caso nesse sentido? A possibilidade existe. Eu tenho um caso no escritório, não da mão, sim, mas do sujeito que perdeu 3 dedos, marceneiro, e o INSS falou que ele estava apto para o trabalho. Porque a aposentadoria por invalidez, ela parte do pressuposto que a pessoa tem que estar totalmente incapacitada e de forma permanente. Então, eles entenderam que nesse caso ele tinha ali uma sequela permanente, mas que ele poderia exercer uma outra função, né? Aí que está o problema agora. Qual que é a outra função que essa pessoa já de idade avançada vai conseguir exercer? Mas é possível, né? A gente, assim, não é tão comum, mas é possível. Mas é fato, existe. É fato, existe. Agora, professor Renato, a questão da reversão para as pessoas que já estão nesse processo, essa operação Pente Fino começou quando? Olha, salvo engano, foi 2016, mas não tem essa então informação. Já tem um período, foi 2016, deve ter sido 2017, foi por aí. Já tem um tempo, né? Começou por conta da idade, e agora, esse ano, ela está um pouco mais evidente, porque começou a chamar o pessoal mais antigo mesmo, o que causou um certo estranhamento na população. A forma de reversão é o Poder Judiciário. Eu não vou negar que o segurado ele pode recorrer no próprio INSS. Uma vez que esse benefício foi cessado, ele tem lá 30 dias para apresentar recurso. Eu, particularmente, não recomendo. Porque Mas o recurso é com o advogado também? Não, no INSS a pessoa não precisa de advogado. Ela mesma pode fazer o pedido. Só que na nossa experiência, os recursos estão sendo indeferidos. Então a pessoa que já tem, às vezes, 6 meses só para receber o benefício, vai ficar esperando essa resposta do INSS e, às vezes, ela vai ser negativa. Não estou falando que sempre vão indeferir. Então, o melhor caminho... Risco, né? É um risco. O melhor caminho, porque nessa situação a gente está lidando com verba alimentar, né? A pessoa não tem um tempo para ficar esperando uma resposta, porque já saiu de lá com um prazo de 6 meses para receber os 100%, fora os que vão perder tudo. Então, é procurar o Poder Judiciário, né? Aí procura um advogado para fazer essa demanda na Justiça, né? O que a gente vai levar para a Justiça? Primeiro, a gente tem que saber 2 coisas. A origem dessa incapacidade. Se esse sujeito ficou incapacitado por um acidente do trabalho, ou seja, ele se acidentou no trabalho e agora ficou incapacitado, aposentou, e vai rediscutir essa incapacidade na Justiça, a competência para processar essa ação é da Justiça Comum. Então, no nosso caso aqui, da Justiça Estadual, aqui em Patrocínio mesmo. Então, vai procurar um advogado, vai propor lá no fórum e vai ter o processo. Agora, se essa incapacidade não for por acidente do trabalho, que é a grande maioria, ou seja, a pessoa adoeceu não necessariamente no trabalho e aposentou, a competência é da Justiça Federal. E a Justiça Federal tem jurisdição aqui, ela é de Patos de Minas. Nós não temos aqui vara federal em Patrocínio. Então, em tese, o segurado teria que se deslocar, né? Não ele, o advogado dele teria que se deslocar até a cidade de Patos de Minas para fazer essa perícia lá.
Mas o segurado não precisa ficar preocupado com isso. A Constituição Federal fala que nesse caso, né, nessas comarcas que não tem Justiça Federal, se ele quiser, ele pode demandar, inclusive aqui em Patrocínio, também na Justiça Estadual. Aí é a critério do segurado, né? Se ele vai querer fazer lá em Patos, se ele vai querer fazer aqui, é a critério dele, vai conversar com o advogado vai traçar uma estratégia. A verdade é que a Justiça Federal ela é toda aparelhada para isso. Então, esse processo na Justiça Federal, ele anda muito mais rápido. Né? É a competência, porque o INSS é um órgão federal, né? Você entra com a demanda hoje, você entra com a demanda hoje mesmo você já sai com uma data da perícia, que vai ser no máximo uns 30, 40 dias. Então, dá uma resposta mais rápida para o segurado. Mas ele também tem que analisar as condições, se ele pode ir lá, claro. Se não puder, não tem necessidade, né? Recomenda-se que o advogado faça um pedido de tutela provisória para pelo menos manter esse benefício dele até a decisão, porque esse segurado ele vai passar por uma nova perícia na justiça e é o resultado dessa nova perícia que provavelmente vai traçar o destino dele, né? Não quer dizer que se o perito na justiça falar que ele, por exemplo, recuperou a capacidade para o trabalho, ou seja, que o benefício estaria cortado, isso não quer dizer que o juiz ele é obrigado a seguir essa perícia, né? O juiz ele é livre para escolher a prova que ele bem entender. O que eu aconselho, né? Todo mundo que receber essa cartinha, que vai fazer essa perícia, procure um médico. Vá para o INSS com um laudo atualizado. No primeiro momento eles vão falar que isso às vezes não é necessário, que eles não possam exigir, mas a gente já tem que como que eu posso dizer? A gente já tem que se preocupar com o que vai vir para o futuro. Para não perder tempo, né? O que eu tenho percebido dos meus clientes? Chega lá na perícia do INSS com laudos antigos e o médico fala, o seu laudo é antigo, eu quero saber agora. Apesar que a função do médico é fazer o exame clínico lá, ele não precisaria do laudo. Mas, se possível, levem laudos atualizados, levem exames de imagem quando for o caso, para vocês ficarem resguardados. Até para o médico, para esse perito, eu brinco assim, para ele ficar pelo menos constrangido na hora de falar uma informação diversa. Porque para entrar na justiça, vocês vão precisar desses documentos. Porque o juiz, para apreciar esse pedido, para manter ou não com tutela provisória, ele precisa de um documento que comprove que a pessoa ainda está incapacitada. Então é importante que a pessoa tenha esse documento. A gente sabe que a maioria das pessoas são extremamente humildes, não tem condições, né? Já recebe um salário mínimo. Se for ter que pagar uma consulta, vai prejudicar o orçamento. Se for ter que esperar a consulta do SUS, não vai dar tempo. Mas, se possível, leve esse exame e vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. E o juiz vai decidir se mantém ou não. Uma informação importante é que ainda na Justiça, ainda que a perícia conclua que essa incapacidade é parcial, ou seja, igual desse exemplo que eu dei do sujeito que perdeu parte da mão, a Justiça tem um entendimento de que o juiz ele deve analisar as condições econômicas e sociais do segurado. Então, ou seja, é parcial, não seria o caso de aposentar por invalidez, mas aquela pessoa tem uma idade avançada, tem uma baixa instrução, ou seja, é impossível colocar colocar ela num programa de reabilitação profissional. Então o juiz pode decidir sim a favor do segurado e manter esse benefício. Se porventura ele tiver sido cortado, pelo menos parte, devolver ao segurado, que na verdade, é o caminho viável, né? Também pode recorrer pelo INSS, mas ainda que se perder no INSS, vai ter que ir para a Justiça, então ele já pode ir direto. Professor, a gente sabe que é tudo muito recente, a operação ainda está acontecendo e tem esse escalonamento que você mencionou, são 6 primeiros meses, depois mais 6, depois mais 6, até haver a cessação do benefício. Mas já há algum caso de que a Justiça tenha revertido essa decisão do INSS? Porque eu imagino que muitas demandas já estão acontecendo na Justiça. Sim, né? já temos casos de manutenção, né? Porque o que acontece? O juiz manda manter o benefício, porque o INSS cessa, ele manda reverter a situação. Já temos casos no escritório de manutenção, temos casos, inclusive, também que a Justiça confirmou a decisão do INSS, então não quer dizer porque o sujeito está indo para a Justiça que ele vai ter sucesso. Que ele vai ter sucesso. Né? E temos um caso de situação intermediária. Esse exemplo que eu dei aqui do dedo não é o caso específico. É um marceneiro. É um marceneiro, trabalha com... mas o que pode ocorrer com ele?
A lei fala que se você sofre um acidente, aí aqui não precisa ser necessariamente do trabalho, qualquer tipo de acidente, e desse acidente você fica com uma sequela permanente que te reduz a capacidade para o trabalho, ele vai ter direito a um outro benefício que a gente nem falou aqui, que é o auxílio acidente. Então, às vezes, pode ser que no caso concreto... Pelo INSS. Também pelo INSS. O juiz entende que não é o caso de aposentar, que ele consegue trabalhar, mas mantém esse benefício de auxílio acidente, que é um benefício no valor de 50% da aposentadoria, mas que permite que o segurado trabalhe. É um benefício indenizatório. É uma indenização porque ele sofreu um acidente e ficou com uma sequela permanente. Então, o advogado vai saber orientar melhor o cliente, né? Eu, particularmente, eu faço todos os pedidos, né? Eu peço ou para aposentar, se não der para aposentar, para conceder o auxílio acidente, se for possível, se for por acidente, e se não for, que seja retornar ao benefício de auxílio doença. Mas isso é só no caso concreto mesmo. O Poder Judiciário está revendo, né? A gente teve, inclusive, um problema de orçamento, porque todo mundo começou a entrar na justiça, e o governo anunciou, o Poder Judiciário anunciou, inclusive, que estava acabando a verba das perícias. No meio do ano já estava acabando a verba da perícia do ano inteiro, por uma questão lógica, né? Se eu tinha lá, por exemplo, 10 demandas no dia, a pessoa já está recebendo 50, porque além dos que estão querendo, está voltando para o Poder Judiciário aqueles que já estavam aposentados. Professor, eu quero te agradecer imensamente, né, essa gentileza de vir aqui à Módulo esclarecer um assunto tão importante e que mexe com uma parcela da sociedade que muitas vezes é esquecida também pelo poder público, né, que é esse pessoal que precisa de auxílio. Eu penso que em sã consciência nenhum trabalhador quer esse benefício, né? Porque inclusive cria uma pecha para a pessoa, ela perde talvez no íntimo dela essa condição de se considerar um trabalhador, né? Então eu quero te agradecer demais e que essa seja a primeira de muitas vezes que você virá aqui. Eu que agradeço, estou à disposição, se o ouvinte precisar, por e-mail, por telefone, e espero poder voltar aqui em breve. Foi um prazer. Esse foi o Renato Nunes, que é professor do Unicep, do Unipan, especialista em Direito Previdenciário e mestrando em Direito na UFO. A você, ouvinte, muito obrigada pela atenção, pela generosidade da sintonia aqui na Módulo FM. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep e Gás Marra.